Seja mais uma vez bem-vindo ao canal. Agradecendo a Deus por essa rica oportunidade de conseguir mais um vídeo para o canal. Hoje, a lição 13 da Escola Bíblica Dominical. A lição 13 que tem como tema a verdadeira identidade do cristão, segundo trimestre de 2022. No terceiro trimestre de 2022, nós vamos estudar os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. A lição 13 tem sua leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27. O objetivo da lição, primeiro, explicar como se dará a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Segundo, conscientizar sobre em quem estamos alicerçados. E terceiro, compreender que Jesus é a nossa verdadeira identidade. Primeiro ponto, a lição é dividida em 3 pontos. Seu primeiro ponto, a condenação dos falsos seguidores de Jesus, dividido em 3 subpontos. Segundo ponto, em quem estamos alicerçados, também dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, Jesus, a nossa verdadeira identidade, dividido em 3 subpontos, é a conclusão da nossa lição. Os hinos sugeridos da lição são hino 33, hino 77 e hino 577 da nossa harpa cristã. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27, que diz assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouviu estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assoparam os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda, porque não estava alicerçada na rocha. E ela terminou ruindo, caindo. O texto áureo vai dizer: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nossa verdade prática vai dizer assim: No reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. Não basta só estar ouvindo. Tem que praticar aquilo que aprendeu. Agradecendo a você que está inscrito no canal, agradecendo a você que se inscreveu recentemente, dizer muito obrigado, curta, comente e, se possível, de canal para mais alguém. Você que não é inscrito ainda, mas tem assistido nossos vídeos, aproveite, se inscreva, é de graça, não paga nada. Nos dê a honra de ter você inscrito aqui no canal. Amém? A introdução da nossa lição vai dizer assim: chegamos à última lição a respeito do Sermão do Monte. Em sua mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição, veremos que essa diferença não pode ser só de palavra, mas principalmente no modo de viver, é claro, porque a Bíblia deixa bem claro. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, quem está em Cristo, nova criatura é, que tudo se fez novo. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo, ele tem que viver em novidade de vida, não andar mais em conformidade com o mundo. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade do discípulo de Jesus. É claro, porque o discípulo de Jesus ele tem que viver. Ele aprendeu com Cristo, então tem que viver da forma que eles aprenderam. Né? Não basta somente ser ouvinte, mas sim praticante da palavra. Primeiro ponto, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Primeiro subponto, uma fé só de palavras. Em Mateus capítulo 7, verso 1, o texto diz: Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Esse texto mostra que, no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste em palavras, mas principalmente em virtude. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, é claro. Não basta somente ouvir. Não basta somente dizer que é crente, mas tem que colocar tudo o que aprendeu em prática. O apóstolo não ensina que não devemos amar. O apóstolo
João ensina que não devemos amar só de palavra, mas por obra e em verdade. 1 João capítulo 3, verso 18, é claro. Não basta só dizer que é uma pessoa, mas se ela está em alguma dificuldade, se nós pudermos ajudar, nós ajudamos. Não fazendo além do que nós possamos fazer, mas fazer só aquilo que nós podemos fazer. Aí diz mais. Ali, é claro que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Romanos capítulo 10, verso 9, verso 10. Sim, a fé cristã também é confissão. É claro, porque a Bíblia deixa bem claro. Se com tua boca confessares, né? Confessar para a salvação, confessar para que todos vejam que você é um verdadeiro discípulo de Cristo. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações, submetida ao senhorio do nosso Senhor, do nosso Salvador. É claro, porque não basta só confessar, dizer que é cristão, mas não viver como cristão. E não amar os seus irmãos como Cristo amou. Não basta só dizer que é. Tem que viver. É isso que ele diz. Né? Para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera. Não uma confissão só de palavra, não uma confissão só de aparência, mas tem que ser uma confissão genuína e sincera. Segundo subponto, os milagres não transformam o caráter. Veja, os milagres não transformam o caráter. Mesmo acontecendo milagre, muita gente fica com o mesmo caráter de antigamente. Aí por isso que diz. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando no seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. Lucas 11, 27 e 28. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Veja, ele nunca se preocupou com elogios. Nunca se preocupou com as impressões que os homens tinham sobre ele. Não, se preocupou só em fazer a vontade do Pai. Por isso que ele vai dizer no versículo 23 do capítulo 7. E lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mesmo fazendo milagre, mesmo expulsando demônio, mesmo fazendo tudo isso. Mas Jesus vai mandar se afastar dele. Ainda vai dizer que não os conhece. Tá vendo? A Bíblia rechaça a falsa piedade. Tiago, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Aqui, o ensino do Senhor Jesus mostra a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são prova cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Veja, mesmo a pessoa pregando, ensinando, fazendo milagre, expulsando demônio, não é a prova que ele é um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele pode até fazer, mas muitas vezes ele não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. Né? Que tem gente que está preocupado só em milagre, mas o caráter da pessoa continua o mesmo. E ele vai deixar bem claro que as pessoas podem até expulsar demônio, fazer milagre, ensinar, pregar bem, tudo isso, mas não isso quer dizer que ele seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Ele pode muitas vezes ele estar vendo só uma aparência, ele ser apenas um seguidor e não discípulo. Porque seguidor é aquele que só está ali só por algum momento, esperando receber algo de Cristo. E muitas vezes faz milagre, faz maravilha, faz tudo, mas ele não é um verdadeiro discípulo. Enquanto o discípulo não. O discípulo está ali, aos pés do mestre, exaltando só o mestre, fazendo a vontade dele. E quando acontece qualquer coisa, ele não vai deixar o mestre por conta daquilo que aconteceu, não. Ele está ali, porque ele é discípulo. Discípulo é aquele que está ali junto do mestre o tempo todo. Quando seguidor, não. Qualquer problema, vai logo embora. Ele estava só seguindo. Ele não era discípulo. Terceiro, subponto, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, tá vendo? O verdadeiro, ele vive em total obediência a Deus. Enquanto os falsos, ele não quer obedecer. Ele quer viver do jeito que eles querem. Aí diz, fazendo sua vontade. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Do grego, telemar,
A palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer e vontade. Fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra. Exato, obedecer a Deus e a palavra de Deus. E muitos aí que se dizem seguidores de Jesus, muitas vezes não querem obedecer a palavra, quer ver da forma que ele acha que ele deve ver melhor. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. É claro, para entrar no reino de Deus tem que fazer a vontade dele, porque Jesus disse: mas aquele, o verdadeiro discípulo é mais aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Tem que fazer a vontade de Deus. Aí diz: essa também é uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Está vendo? Todos que querem fazer a vontade de Deus têm que fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus 26, do 39 ao 42. Salmo 103, e 20 e o 21. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, verso 10. Veja como foi que o salmista orou, para que Deus ensinasse a ele a fazer a vontade de Deus. Pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito. Veja, o Espírito de Deus tem que guiar. Ele vai dizer, por terreno plano, por terreno sem dificuldade, por terrenos que possam andar com cautela. É isso que ele está querendo dizer. Salmo 143, verso 10. Segundo ponto vai dizer, em quem estamos alicerçados? Em quem nós estamos alicerçados? Primeiro subponto, o alicerce começa pelo ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Mateus capítulo 7, verso 24. Suas palavras são eternas. Espírito e vida, Evangelho de João capítulo 6, versículo 33 e versículo 68. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente. Atento para a expressão, minhas palavras, Mateus 7, 24. No grego a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo de gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus, é claro. Tem gente que está dando ouvido aí a muitas coisas, mas só não quer dar ouvido à palavra de Jesus. Por isso que muitas vezes não há transformação no interior do ser humano, porque ele não deu ouvido à palavra. Ele deu ouvido a outras coisas, mas não à palavra. Essa palavra é poderosa, é o Logos, conforme a linguagem de João. Jesus Cristo é essencial para Deus, é a essencial palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Evangelho de João capítulo 1, verso 1, Colossenses 1,17, 1 João 1:1. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual precisam começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual. Salmo 127:1. É claro, o alicerce da nossa vida espiritual é Jesus. Então nós temos que dar ouvido a Ele. Não estou dando ouvido a outras coisas, mas ouvir a Ele. Tem que dar ouvido à palavra, estudar a palavra, meditar na palavra, guardar a palavra, se alimentar da palavra, porque é ela que vai edificar a nossa vida e vai nos fortalecer no alicerce que é Jesus Cristo. Segundo subponto, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. A mesma coisa é aquele que não está alicerçado em Cristo. Com certeza a ruína vai ser certa, porque ele não está alicerçado na rocha que é Cristo. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dos dois alicerces. Um prudente que edifica na rocha, outro insensato que edifica na areia. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos, que aparecem no texto é Petra e Amnos. Pedra significa penhasco ou cordilheira de pedra. Rocha projetada, solo rochoso, grande pedra, traz o aspecto metafórico de firmeza e fortaleza. Anos significa areia, terra arenosa, areia movediça,
que metaforicamente quer dizer fraco, sem estabilidade. Logo, quem constrói seus alicerces sobre a rocha está firme, é estabilizado, mas quem constrói sobre a areia está fragilizado e instável. É claro que muita gente não está alicerçada em Cristo. E qualquer vento de doutrina que chega até ele é levado por ele. Qualquer conversinha que ele ouve, ele se deixa levar e termina se afastando do caminho. Porque não estava alicerçado em Jesus. Aí diz, quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. É claro, porque quem não está alicerçado, a primeira prova que vem sobre ele, ele já deixa o caminho. Ele já deixa Jesus, porque ele não estava alicerçado em Cristo, ele não estava firmado. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Claro, quem está alicerçado, firmado em Cristo, vai vir vários ventos contrários, várias tempestades, mas ele vai permanecer no lugar dele, porque ele está alicerçado em Cristo. E a fé dele não vai ser abalada. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele o fundamento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Tem que estar edificado em Jesus. Se for que ele está edificado sob alicerce de homens, a ruína é certa. Mas quem está edificado na rocha que é Cristo, pode vir vento contrário, tempestade, tufão, furacão, terremoto, seja lá o que for, mas ele não vai ser abalado. A casa dele não vai ser destruída. Nem a fé dele vai ser diminuída. Pelo contrário, vai se fortalecer cada vez mais, porque ele está fortalecido em Cristo, alicerçado em Jesus. Terceiro subponto, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ao que ouve e pratica. Ao que ouve e ao que pratica. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 26. O Senhor Jesus o chamou de construtor prudente. Construtor prudente, é claro. Quem ouve e pratica é um construtor prudente. Mas aquele que nem ouve e nem pratica é um construtor insensato. Do grego, forônimos, que aparece como adjetivo e quer dizer inteligente, sábio, pois a pessoa prudente não fundamentou a sua vida nos efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus. Está vendo? Ele está firmado na rocha eterna que é Cristo. Pode acontecer o que for, ele não está nem aí. Não se abala, porque ele sabe quem tem crido, Jesus. Já o segundo construtor é descrito como insensato, pois ouve, mas não pratica os ensinos do mestre. É claro, tem gente que vai para a igreja, alguém prega, alguém ensina, mas ele não entende, não presta atenção, porque ele não está dando ouvido ao que está sendo falado, não está dando ouvido ao que está sendo ensinado. Por isso que ele é um construtor insensato. Aqui não pratica, aqui do grego moros, aparece como adjetivo tolo, ímpio, incrédulo, motivo pelo qual os que são assim não atentam para as palavras de Jesus. Assim percebemos dois tipos de pessoas nessa seção bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não o põe em prática. Tá vendo? Ele ouve, mas não presta atenção. E além de tudo, não coloca em prática. E muitas vezes despreza até o que está sendo falado. Por isso que a ruína dele é certa. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sob qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? Em qual fundamento você está edificado? Na rocha ou na areia? Porque quem está na rocha, independente do vento, independente da tempestade que vier sobre ele, ele vai ficar firmado. Mas se ele estiver firmado na areia, qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer rio que transbordar sobre a casa dele, ela vai arruinar, porque ele não está firmado sobre a rocha. Terceiro ponto, Jesus é a nossa verdadeira identidade. Primeiro subponto, Jesus, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas e pessoas históricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes e a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus ensinadas no Sermão do Monte,
não podemos isolá-las de todo o Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o seu Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17, João capítulo 3, verso 3. É claro, porque tem que haver um novo nascimento. Para os não religiosos, ele é um Jesus que só prega amor, as boas virtudes e a moral. Mas só que ele está pregando ali o arrependimento para perdão de pecado. Para primeiro entrar no céu tem que ter um arrependimento e perdão de pecado, senão não entra. Né? E para eles Jesus só é um belo pregador, né? Um mestre iluminado. Mas não é assim. Ele está ali pregando arrependimento. Assim o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. 1 Coríntios 11 e 1, Efésios 5 e 1, 1 Tessalonicenses 1 e 6. Segundo subponto, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor conclui o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. É claro, porque Jesus pregava o quê? Com autoridade. Ele não pregava feito os escribas e fariseus. Ele pregava com autoridade. E além de pregar e ensinar, ele vivia tudo que estava ensinando. Por isso que eles ficaram maravilhados com o ensino de Cristo. Maravilhados. Ele diz mais, maravilhado. A multidão estava maravilhada com o que acabaram de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. João 10, versículo 18, João 17, 2. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda autoridade me foi dada. Mateus 28, 18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. É claro, porque Jesus, ele era Deus. Ele é Deus. Ele é homem e era Deus naquele momento. E ele ensinando o que ele aprendeu do Pai. Tudo que ele falava porque o Pai passou para ele falar. Ensinou a ele. E ele mesmo disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Tudo que ele estava ensinando era fazer a vontade do Pai dele. E ensinando ao povo, né, que tinha que haver um arrependimento para entrar no céu. Aí diz mais: assim somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, verso 12. Né? E a palavra é eficaz. Quem faz todo o efeito é a palavra. Os pregadores, os ensinadores, eles são apenas um canal e são utilizados, né, pelo Espírito Santo para pregar e ensinar com autoridade, né, com poder, para salvar as almas. Terceiro subponto, Jesus, nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a ele. 1 João capítulo 3, verso 2. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filho de Deus. Agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Assim vamos nos identificar cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir fruto verdadeiro, rejeitar o formalismo e procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Essa tem sido a sua identidade? Porque Jesus, ele viveu no mundo, andou pelo mundo, mas não deixou se influenciar pelo mundo. Ele veio fazer a vontade do Pai, fazer tudo aquilo que o Pai lhe ordenou, né? E vivendo de forma diferente. E para nós sermos sal da terra e luz do mundo, temos que andar como Jesus andou. 1 João capítulo 2, verso 6, né? Aquele que está nele deve andar como ele andou. Andar em novidade de vida. Para concluir, vai dizer assim: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o Sermão do Monte nos ensina. É claro, porque não adianta só falar, não adianta só estudar, tem que praticar. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. É claro, porque estudar o Sermão do Monte e continuar da mesma forma é perda de tempo, não está fazendo nada. Então tem que mudar nossas atitudes. E para entrar no reino de Deus, não vai entrar de todo jeito. Tem que haver uma transformação. E essa transformação
é colocando em prática tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Tudo aquilo que está na Bíblia, para colocar em prática, não só ouvir, mas colocar também em prática. Amém.